E aí, galera, boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Já voltaram? E a semana foi boa? Tudo certo? Tem alguém novo que não estava aqui semana passada? Fico feliz, Samira. Acho que todo mundo que estava aqui pelo nome estava semana passada, né? Mas, vamos lá, meu nome é Juan, mais uma vez. Eu vou ajudar vocês em História. E o tema de hoje vai ser período colonial, que é um dos temas bastante cobrado, um dos mais cobrados na prova de história, né? História do Brasil. Tá tudo ok no áudio, tudo certo? Pra gente começar? Só deu um ok. Tá bom. Então tá ótimo. Vou só aumentar a tela do slide. Minha voz tá meio ruim, galera, que eu tô passando mal, danado. Oi. Então, para a gente entender o período colonial, a história funciona bastante com essa questão de linha do tempo, né? Para a gente entender e se localizar onde nós estamos. O período colonial é o primeiro período quando começa a história do Brasil. Desde aquela romantização, né, da descoberta de Pedro Álvares Cabral em 1500, que já foi jogado por terra essa teoria, que realmente Cabral saiu com o intuito de parar aqui no Brasil, pois já tinha conhecimento dessas terras, né? E, não foi por acaso, não foi o vento que soprou ele para cá. E quando chegou aqui em 1500, até 1530, ele é dividido, chamado período pré-colonial. É onde meio que teve um descaso, né, do governo português com a terra do Brasil, pois eles estavam muito ocupados com o famoso comércio das Índias, e aqui, para eles, era só mais uma conquista, uma terra que, para eles, naquele momento, não fazia nenhuma diferença. E aí a gente vai falar um pouco desse período mais para frente, foi marcado pela extração do pau-brasil. Logo após, já em 1530, começa o interesse de Portugal, e assim começa a Era do Açúcar, que foi o produto de maior ganho econômico do governo português aqui no Brasil. E já no século XVIII, começa a mineração. A gente vai ver um pouquinho de cada um, igual a gente tinha combinado na semana passada. Peraí, vou abrir o chat que tem mensagem. Pois é, André, não eram ruins de navegar, eram muito bons, inclusive. Vieram aqui com a intenção, uns anos antes, Bartolomeu Dias e Vasco da Gama já tinham achado as terras aqui, então eles já saíram com esse intuito. Cristóvão Colombo já tinha chegado na América Central, né? Então eles já tinham noção que aqui tinha essas terras. Aí saiu um pouco de caravelas sentido a costa brasileira e algumas partiram sentido o caminho das Índias, né? Que era a rota oficial deles. E aqui a gente vai fazer um aparato inicial, igual a gente tinha combinado na semana passada, e depois vamos para as questões, né? Discutir em cima delas. Acho que assim ficou bem bacana, né? Semana passada. Ficou bom assim? Ótimo, eles. Então, aqui, primeiro, umas características gerais do período em si inteiro. O Brasil foi uma colônia de exploração, muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi uma colônia de povoamento, onde os ingleses saíram para povoar aquela terra. O Brasil já começou meio lascado, né?
já começou servindo de exploração. Os portugueses não gostavam de ficar aqui, só queriam vir cá, pegar e levar para a Europa. Além disso, a monocultura. Monocultura é quando apenas um produto ele é visado naquela economia, teve do pau-brasil e depois da cana-de-açúcar, né? A agroexportação, igual a gente comentou aqui, que tudo era levado para a Europa. O latifúndio, que era essas terras gigantes, por isso hoje ainda o Brasil sofre muito com essa questão da má distribuição de terras, né? O escravismo, que você já deve ter ouvido falar, que tudo foi baseado no escravismo, e o pacto colonial. O que é o pacto colonial? É que o monopólio do comércio da metrópole é sobre a colônia. A colônia só pode comprar da metrópole. Ou seja, a metrópole pega da colônia e a colônia só pode comprar daquela metrópole. Metrópole, ou seja, ganha em lucro, né? Alguma dúvida aqui? Alguma coisa que vocês queiram falar? Tudo certo? Ok. Então, vamos começar, né? O período que é conhecido como o pré-colonial. Quando a gente começa a falar de história do Brasil, nós temos que começar falando do período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. É onde não houve uma colonização efetiva do território. Meio que houve um descaso, assim, podemos dizer, da coroa portuguesa, pois não tinham encontrado metais preciosos, e estavam também ocupados com o caminho das Índias, que era uma rota bem lucrativa para eles, de especiarias, né? E foi marcado pela extração dessa árvore aqui, o pau-brasil. Quem nunca tinha visto um pau-brasil, é este aí. E nesse momento, portugueses e indígenas tinham uma relação meio que amigável, pelo escambo. Os índios cortavam, carregavam, abasteciam os navios para os portugueses, e em troca disso, os portugueses davam algumas coisinhas para os índios, machado, facões, espelhos, né? O famoso dar sua terra por um espelho, foi o que basicamente aconteceu, né? E nesse momento, nós temos o governo de Portugal, ele estava cedendo, o rei de Portugal, na verdade, não era bem um governo, era o rei de Portugal, ele estava cedendo o monopólio da extração do pau-brasil para uma companhia chamada Companhia Fernando de Noronha. Só que a companhia do Fernando de Noronha começa a sofrer vários ataques, principalmente espanhóis e franceses, mais da França, porque a França e por piratas franceses, né? Porque o rei da França ele não aceitava o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado por Espanha e Portugal em 1494, onde dividia as terras da América, onde o leste ficava com Portugal e o oeste com a Espanha. Por isso, André, que eles já vinham para cá sabendo dessas terras, entendeu? Já tinha até um acordo com a Espanha. Então, com o intuito de manter a terra e com medo ali de perder, Portugal decide em 1530 começar a povoar o território brasileiro mesmo, né, já que estava perdendo comércio no Oriente, estava muito fraco a rota das especiarias, e a Espanha, na volta de 1525, 1530, começa a achar metais preciosos na América Central. Isso faz a coroa portuguesa crescer o olho gigante para o Brasil, pensando, pô, se lá tem, pode ser que aqui também tenha. Então, uma melhor procura pode ser que a gente ache. E com isso, eles vieram para cá. Aí, depois de 1530, começa, de fato, a colonização, que foi marcada bastante pelo assédio dos franceses, né? E nesse período, grava isso, isso aqui é muito bom de gravar, que cai bastante em prova. É gravada pelo mercantilismo. E os 4 pilares do mercantilismo, ele é o metalismo, protecionismo, a intervenção do Estado na economia e a expansão marítima. E com a intenção quando eles vieram para cá, com a intenção de melhorar a economia de Portugal, que estava em crise, Portugal sempre viveu em crise, não é de hoje. Infelizmente, nós não tivemos a sorte de ser colonizados pelos ingleses, né? Nós estaríamos bem diferente. Mas Portugal sempre foi em crise. E para melhorar a economia,
começou a exploração da cana-de-açúcar, que já era um produto que os portugueses já faziam essa produção nas ilhas atlânticas que eles tinham, né, Açores e a Ilha de Madeira também. E a cana-de-açúcar era muito, muito propícia para o clima brasileiro, e isso gerava grande valor no comércio europeu. E era voltado para o comércio externo, igual nós tínhamos comentado, toda a açúcar era levado para a Europa. E era uma monocultura, era muito focada só na cana-de-açúcar, não tinha um outro produto, era aquele único produto em larga escala. E também, nessa prática, começaram a ser utilizados os latifúndios, gigantes áreas que eram doadas para começar essa produção, né? Mas Portugal não tinha muito dinheiro para investir no início, igual a gente comentou, que eles estavam na crise financeira. Então, aí que começa a história da Holanda no Brasil. Os portugueses recorreram a bancos holandeses para financiar esse início dessa exploração. E com uma troca, Portugal vendia o açúcar mais barato para a Holanda. E aqui, agora vamos falar um pouco como era organizado essa questão das terras, né? Mas só para finalizar, tipo assim, além disso, deixa eu voltar um pouco. E além disso tem a mão de obra escrava, né? Que era muito lucrativa para a burguesia portuguesa, né? E para finalizar também todos os pontos positivos que a cana-de-açúcar deu certo aqui, eu já deve ter ouvido falar do solo de Massapê, porque o terra do Brasil era muito fértil e virgem. Ou seja, a cana-de-açúcar crescia muito bem numa velocidade enorme e isso fazia produzir grandes escalas de produtos, né? Nem preciso falar que Portugal lucrava muito, muito, muito em cima disso. Vamos falar um pouco agora das capitanias hereditárias. Portugal utilizou as capitanias hereditárias, né? Você já deve ter ouvido falar, naquelas faixas de terras, e eles já utilizavam essa mesma divisão nas suas ilhas atlânticas, que é Açores e a Ilha de Madeira. Mas será que isso vai dar certo no Brasil, igual estava dando certo nas ilhas? Um spoiler, não vai dar certo, porque esse sistema funcionava da seguinte forma, através de 2 documentos. A carta de doação, gravem esse nome, a carta de doação, que a coroa portuguesa doava uma capitania, que era um pedaço de terra, para um donatário. E esse donatário, ele não era o proprietário daquela terra, só tinha direito de usufruto, não podendo vender e só podia passar para o seu filho mais velho depois que ele morresse. E o outro era o foral. O que era o foral? Ele colocava muita responsabilidade em cima dos donatários, porque eles tinham que cuidar da segurança, da infraestrutura da capitania hereditária. Meio que Portugal terceirizava essa colonização. Chegava alguém, João, vou te dar um pedaço de terra para você ir lá para o Brasil cuidar. Você pode plantar, fazer todo o serviço, tem que cuidar da segurança, da infraestrutura, e isso começou a meio que dar errado, pois tinha aquelas invasões francesas, vários ataques piratas, e começou a meio que desandar, né? Porque era muita responsabilidade em cima de apenas uma pessoa. Isso foi um fardo muito grande, né, para os donatários. Por isso, nós tínhamos 15 capitanias hereditárias, somente 2 conseguiram dar certo, foi a de Pernambuco e São Vicente. Pensando nisso, como está dando tudo errado, a coroa resolveu centralizar esse poder. Oi? Pode falar. Só perguntar, por que dava mais certo nas ilhas? Então, porque nas ilhas não tinha esses ataques, essa invasão francesa, não tinha nenhum, era tudo próspero, porque além de ser menor, né, as terras não tinha esse monte, igual o Brasil tem essa faixa grande, o litoral muito grande, nas ilhas não tinha esses ataques, que era algo que mais atrapalhou. Imagina você ter que cuidar de tudo e, além disso, ter que conter ataques de piratas que estavam saqueando
tudo que ia para os navios para levar para a Europa, chegavam os piratas e roubavam, entendeu? Por isso que não deu muito certo no Brasil, Ah, tá. principalmente Entendi. piratas franceses, que eram incentivados pelo rei de Portugal, por aquele assunto que a gente comentou, que ele não aceitava o Tratado de Tordesilhas. Tipo assim, por que Portugal e Espanha têm esse monte de terra e a gente não tem nada, entendeu? Aí era meio um conflito de ego. Aí, com isso, como não deu certo as capitanias no Brasil, resolveu instaurar aqui o governo geral. Foi criado em 1548. E tinha o governador geral, que era o que cuidava de tudo, imagino como se fosse hoje o presidente. Isso nós tínhamos o provedor-mor, que cuidava da questão da justiça, o capitão-mor, que cuidava da questão da segurança, e o ouvidor-mor, que cuidava da questão do financeiro. E era dividido dessa forma, e com o intuito de centralizar esse poder e ver se dessa vez dava certo, né? E, além disso, teve a criação das câmaras municipais, que foi para dar um maior poder local, e para poder, além de ter o governador geral, ainda ele tinha forte influência, devido aos seus vereadores, as câmaras municipais, que cuidavam desse legislativo para ele, ou seja, dividia esse trabalho e ficava mais certo de acontecer, digamos assim. E naquela época o voto era censitário, dependia da renda, só pessoas da burguesia que podiam votar, ou seja, tudo era de interesse e influência da burguesia. Aí, com a queda do período do açúcar, vem o período da mineração. Isso começou através do bandeirismo. O bandeirismo ele teve início em São Paulo e eram pessoas que tinham o intuito de desbravar, adentrar nas terras brasileiras e descobrir assim o que tinha de diferente ainda não explorado. Foram entrando onde hoje é Goiás, Mato Grosso, subindo por Minas Gerais, e eles foram o primeiro grupo, né, de pessoas a encontrar metais preciosos no Brasil, entendeu? E aí sim começou. E como que como se deu esse período da mineração? O bandeirismo, que iniciou, né, tinha como intuito expandir o comércio, o território brasileiro. A mão de obra africana, que era uma mão de obra muito, muito barata, que aqui eles utilizavam 100% da mão de obra africana para fazer esse trabalho da mineração. E nesse período, quando espalhou a notícia que no Brasil tinha metais preciosos, houve uma onda migratória de portugueses gigantesca, desculpa. E tem documentos que falam que cerca de 600 mil portugueses, naquela época era muita gente, vieram para o Brasil nesse período tentar a sorte, né? Porque foi uma festa quando descobriram metais preciosos aqui e queriam todo mundo aproveitar um pouco. O centro disso foi o lugar que eu mais amo, Minas Gerais, e mais perto de Ouro Preto, onde era a famosa Vila Rica. Nesse momento começa o início é muito bom, né? Começa a urbanização e a arte em Minas Gerais. O barroco com aleijadinho, começa a construção de ruas, porque vinha muito português, então não podia ficar naquela terra chão batido, igual tinha na época do período, no período do açúcar, né? Aí começou, tudo que começa muito bem, tende a declinar muito bem também, né? Começa a criação, tem a criação da intendência das minas, que foi a criação de impostos em cima de quem ia lá, explorava e conseguia ouro, eram cobrados vários impostos, entre eles o quinto, onde 20% de tudo aquilo que eles conseguiam tinha que deixar para a coroa. E isso vai começando várias revoltas entre os mineradores que não aceitavam aquilo de forma nenhuma. Tem a famosa revolta de Vila Rica, em 1720, e, para piorar, pelo mundo, começa a acontecer várias coisas, entre elas a independência dos Estados Unidos, além disso, a mais forte, a Revolução Francesa, e também começa um movimento que mexe com o intelecto das pessoas nesse momento no mundo. Alguém sabe qual que era nesse momento, assim, que está prestes a eclodir
o movimento separatista no Brasil? O que está acontecendo no mundo? Alguém sabe? Qual corrente que está se estabelecendo? Alguém chute? Boa, Samir, isso aí, o Ó, eu achei que iluminismo. o iluminismo era bem antes. Eu tinha Não, pensado nele. não, aí começou esse, não, foi o que gerou essa angústia e esse movimento na população que todo mundo fora está tendo, vamos dizer assim, saindo das correntes e a gente aqui, aí começou a questão do pensamento crítico, aí isso gerou ainda mais a revolta, o que vai culminar no movimento separatista do Brasil, onde em 1822 ocorre de fato a independência. Na verdade, em 1815, uma curiosidade, o Brasil já meio que se torna independente, não porque ele já vira Estados Unidos do Brasil. E aí, de fato, em 1822, ele realmente se torna independente e assim começa a nossa nação, né, em 1822. Mas esses movimentos pelo mundo foi tipo um trampolim, né? Viram a independência dos Estados Unidos, viram a Revolta Francesa, a Revolução Francesa, começou o Iluminismo, então foram vários fatores que fizeram com que despertassem e buscassem, né, essa separação da metrópole. Alguma dúvida, alguma pergunta, hein? Por aqui, por agora? Não, tranquilo. Tranquilo, tá dando para entender certinho? Ok. Aqui uma foto, todo mundo já deve ter visto essas fotos no livro de história, essa foto no livro de história, né? Mostrando os escravos fazendo a extração do ouro. Vamos à parte que vocês gostam, né? A parte das questões. Vamos lá. Igual aquele truque que eu falei para vocês. Vamos primeiro ir para o comando da pergunta. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas ou seja, nós vamos procurar as críticas dos cronistas, né? Então, vamos focar no que eles reclamam e falam, né, desse momento. Texto 1. E pois que em outra coisa desta parte me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Conseguiram pegar o que fala nesse texto? Ok. Texto 2. E deste modo, se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretende levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Vamos voltar. Então, qual alternativa vocês acham que é, visto essas críticas que fizeram nas crônicas? Volta, Samira. Peraí. Isso aí, gente. Letra S. Essa questão muito tranquila, né? Só de você ler o texto, aquela mesma coisa que eu falei com vocês na primeira aula. Muito das questões, muito, da prova de humanas, tudo está no texto. Tranquila essa questão, né? É. Expropriação de riquezas locais. Foi tranquilo para todo mundo, né?
Então, essa questão aqui, que mais recente, 2019, vamos direto para o comando, para a gente ganhar tempo na questão. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfego atlântico que está relacionado à seguinte atividade. Ou seja, o que causou, o que ocorreu que teve essa mudança. Ó, a partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Então, o que ocorreu no século XVIII que troca de atividades que teve uma enorme crescente no número de escravos? Samira, século XVIII. Século XVIII. Você está pensando lá na época do açúcar. Isso, letra B. Letra B. Se apegar o século, o que é a partir de 1700? Vamos voltar lá. Que a partir de 1700, no século XVIII, já começa a onda da mineração, entendeu? O açúcar decai e começa a mineração. Não, data é complicado. Mas mais alguém teve alguma dúvida tirando a data? Não, acho que foi tranquilo. Podem falar comigo, gente. A questão da data complica, né? Mas tentem pensar da seguinte forma. De 1500 a 1530, gravem 3 datas. Isso, Valdir. Isso aí. 1500 a 1530 foi o período pré-colonial. Gravem essas informações que vai ser muito fácil de na hora da questão, definir. 1500 a 1530, pré-colonial, momento que Portugal não queria o Brasil e teve o pau-brasil. Não queria o Brasil, o pau-brasil. De 1530 até 1700, que é o século, até o final do século XVII ali, né? 1699, o Portugal queria lucrar, então era a época do açúcar. Olha só, se você for pegando essas coisas, fica muito, muito, muito bom. Depois do século XVIII, foi a época da escravidão, maior movimento de escravidão, ou seja, era da mineração. Bom, tá tentando pegar mais ou menos assim algumas coisinhas que ajudam a gravar. Conseguiram pegar isso aí mais ou menos? É uma viajada que eu dava assim para pegar as datas, que ajudava bem. Qualquer coisa eu repito, hein? Não ficar com vergonha, não. Ah, não, então repete. Não, gente, aqui é um bate-papo, pode perguntar, estou aqui para ajudar vocês. 1500 a 1530, Portugal não queria o Brasil, então pau para o Brasil, entendeu? Grava assim. Anotou? Aham, sim. 1530 até 1700, Portugal queria lucrar, então época do açúcar. Caraca, que ginástica. Hã? Que ginástica que tem que fazer para chegar. Rima é tranquilo. Olha, com a rima fica fácil. Século XVIII, auge da escravidão, época da mineração. Caramba. Assim fica fácil. Quando é coisa de decorar, assim, eu sempre arrumo umas coisinhas bem viajadas, assim, para conseguir saber. Conseguiram pegar? Pode ir para a próxima? Agora eu consegui. Show.
Essa aqui é uma questão de texto enorme. Então, rapidamente, você nem lê o texto e já vai para o comando. A criação, essa questão é muito famosa. A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionado a... Vocês querem ler ou querem que eu leia para vocês, ou vocês leem aí? Pode ler. Tá. Vocês vão ver que essa questão é a típica questão que a pessoa que nunca viu uma aula de história na vida, que só aprendeu a ler, vai saber responder. Ó. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais e mais tarde em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as novas áreas, e por isso era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá e coitê, um molho de vinagre, coité, né? Um molho de vinagre com fruto cáustico espremido. Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira, que recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. Mas alguém ficou com fome aí? Eu fiquei. Nossa, é muito bom, fiquei até com fome. Eu vou que salivou. Então, o feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira, recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. Vamos voltar. Aqui está. A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionado a... Qual vocês acham que é a resposta? Samira E, Laís E, André C, Samira Y. Vamos ver aqui. Latifle D. Vamos de novo, gente. A criação. Voltar no texto. Se atentem à última frase do texto. Aí está no texto. Dei spoiler. Então, na verdade, a resposta é a letra C. É pela última frase do texto. Pode dar essa questão, muita gente marcou a letra E, marcou a letra E. Muita gente. Eu lembro dessa questão que muita gente foi de E, feliz. A primeira frase, na verdade, eu achei que ela exemplifica. Não a primeira, né? Mas antes do. Ali, Então, olha, então a primeira também fala, a palavra tropeiro vem de tropa.
É verdade, essa aqui, essa segunda frase responde melhor do que a última. Boa, André. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Então, a letra C bate atividade mercantil, exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. Deu para pegar por essa segunda frase? Acho que o exemplo foi melhor do que a última, né? Isso, ele só citou que era a época da mineração. Sei, Valdir, tem algumas coisas no Enem que ajudam, são famosos distratores, né? Eles fazem muita gente marcar a letra E para confundir. Isso aí. É isso aí que tira uns pontinhos ou outro. É assim mesmo, Samira. Mas, André, obrigado, tá? Essa sua segundo exemplo aqui foi melhor que o meu do último aqui, da última frase. Mais alguma dúvida, além dessa, em cima dessa questão? Não, tranquilo. Ok. Então, aqui é uma questão um pouco diferente. Ele traz dois textos, né? O Enem gosta muito disso, texto 1 e texto 2. Só que traz dessa vez uma imagem e um texto. A imagem é de São Benedito, não tem muito o que falar, né? A imagem dele. E o texto 2, vou ler para vocês. Os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos, que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que preconizava a fé católica. O que eu fiz de errado aqui, gente? Eu só estava falando para vocês. Quem sabe o que eu fiz de errado? Lê o texto primeiro. Estava esperando alguém falar. Isso aí, vamos proclamando primeiro, para saber o que é o texto. A gente lê isso aqui, e aí? Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades, no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para... essa tá mole, né? Muito fácil. Isso aí, letra B. O texto em si fala dessa questão, né? Que, principalmente nesse final, que falam que os ensinamentos que julgavam corretos e que deviam ser imitados por escravos, que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que preconizava a fé católica. Então, fica fácil, né, da gente responder a letra B. Fez avulsa ou fez pelo caderninho que eu mandei para vocês? Em 2016 também fiz ela. Fico feliz, fico feliz. Uma hora ou outra vai bater uma questão também falando dessa questão, dessa relação do que os padres faziam para tentar levar a fé cristã tanto para índios quanto para os negros que chegavam da África. Inclusive, acho que tem mais uma questão sobre isso pela frente. O Enem gosta muito de explorar qualquer tipo de relação que possa gerar um pouco de intolerância, debate, essas coisas. O Enem gosta muito. Isso aí, cristianizar a população afro-brasileira. Sei, Samir. Comando. Bem. No processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa. A Inconfidência Mineira foi um movimento em 1789, onde, em Vila Rica, né, em Minas Gerais, onde tentavam fazer a separação da colônia com a metrópole.
Vocês devem lembrar de Tiradentes, os Inconfidentes e tudo mais. Então, aqui é um texto de Machado de Assis que traz essa questão meio romantizada, né? O Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do Alferes Xavier o principal dos Inconfidentes, é o Tiradentes, e colocou os seus parceiros à meia ração de glória. Merecem, de certo, a nossa estima aqueles outros. Eram patriotas. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado. Esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. Belo texto, né, Samira? Também gosto muito dele. No processo, então, vamos lá, no processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa... Qual questão vocês acham que é a certa? Então, a cultura cívica, Samira, é aquela questão de sempre querer fazer o bem em prol de todos, entendeu? Ser o herói da sociedade. Aquele que se sacrifica para fazer tudo bem. Tudo o bem, né? Sociedade. Isso aí. Certíssimo, letra A. Ah, gente, vocês estão demais já. Oi, recomendo quem nunca foi, e em Ouro Preto, muito bom. É a praça lá onde ele foi decapitado, onde deixaram a cabeça dele. É meio triste falar isso, mas é muito bacana. Eu já, eu te entendo, sabe? Eu já morei em Ouro Preto, morei lá 6 meses. Foi quando eu fiz a minha engenharia, que eu contei para vocês. Eu não aguentei. Que isso, André? Você é do lado de Ouro Preto, tem que ir lá. É só dirigir um tiquinho e chegar lá. Essa aqui é em 2014. Entre os séculos 16 e 18, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediado pela... Então, essa questão aqui tem que dar meio que uma viajada para pensar nela. Eu falei com vocês, o Enem gosta muito dessa questão de conversão de religião, da época dos indígenas, dos negros. Então, eu vou ler a questão para você, o texto para vocês. O índio era o único elemento, então, disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente. Ter reconhecido a sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com a disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Então, lendo esse comando aqui, da busca dos jesuítas da conversão dos indígenas ao catolicismo, o que vocês acham que é necessário para aproximar um jesuíta que veio da Europa com o indígena que estava aqui no Brasil? Isto é, muito bem, letra E. Letra E, isso aí. É porque a questão aqui era por eliminação, né? Essa questão. Os jesuítas em relação aos indígenas. Os jesuítas não tem questão não tem essa
essa vontade de demarcar território indígena. Era dos colonos. B, manutenção da organização familiar. Assim, essa aí é só para preencher espaço. Valorização dos líderes religiosos indígenas. É bem o contrário, né? Queria converter ao catolicismo. Preservação dos costumes das moradias coletivas também. Não, então é isso aí. Certíssimo, gente. Parabéns. Estou bem feliz. Então, galera, hoje é isto. Não, de verdade, eu fico muito feliz com vocês acertando tudo. Mas, galera, alguma dúvida nesse tema? Alguma questão? Não, gente, eu não tô sério, é que eu tô meio passando mal de verdade. Tô só existindo. Não, mas foi muito bem explicado. Esse tema é mais tranquilo. Esse tema é muito tranquilo. Não foi tão longo igual Grécia e Roma, que eram duas coisas assim, mas o que vocês têm que focar aqui é na questão, o Enem gosta muito dessa questão de religiosidade, questão do herói da Inconfidência Mineira, cobrar a questão da escravidão, se cair vai ser nesses temas, entendeu? Querem falar alguma coisa, alguma dúvida? Eu tô com tudo, tô com amidalite, dor de cabeça, dor no corpo, tive aula até agora, de 8 da manhã até 7 da noite. Claro, Lívia, você, né? Ai, gente, hoje tem biologia, vocês não vão ficar sem biologia, não vão dormir cedo hoje. Samira, vai lá tomar 2 copos de café, tá?